Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 1 do nosso PET volume 7 para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Atividades: Christmas Traditions Around the World. 1. Ao pensar sobre o Natal e suas tradições, quais costumes, atividades, comidas, músicas, etc. você se lembra? Bem, isso é uma pergunta bem pessoal. Eu coloquei o que eu me lembro, gente. Montagem da árvore, do presépio, ceia com peru, maionese, às vezes salpicão, quando é mais chique, pão de queijo, família reunida. Basicamente isso. E o que você se lembra? Tem que ser a sua resposta, ok? Na 2. O Natal, como vemos nos filmes, é apresentado sob uma perspectiva específica. Qual cultura normalmente é apresentada? A cultura norte-americana. É claro, né, pessoal? Os filmes são feitos lá nos Estados Unidos, eles têm que apresentar a cultura deles. B. De quais países normalmente se fala? Do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Mais uma vez, normalmente se fala do hemisfério norte porque os Estados Unidos ficam no hemisfério norte. C. Quais diferenças geográficas você pode pontuar entre os dois hemisférios? Vamos lá. O planeta é dividido pela linha do Equador. A metade de cima é o hemisfério norte e a metade de baixo é o hemisfério sul. O clima e as estações variam, sendo alternadas em função da luminosidade do Sol. Qual é a estação do ano em que o Natal é celebrado em países do hemisfério norte e em países do hemisfério sul? Vamos lá. No hemisfério sul, o Natal é no verão, e no hemisfério norte é o inverno. Por quê, gente? Olha aqui, trouxe essa imagem para quem ainda não captou a mensagem geográfica da coisa. Imagine aqui o planeta Terra, a gente parte ele no meio, a metade de cima é o hemisfério norte, a metade de baixo é o hemisfério sul. Olha aqui o Brasil, olha a gente aqui. Aí o que acontece? Olhem o Sol. Olha quanta luminosidade o hemisfério sul recebe aqui no solstício de inverno, que é mais ou menos no dia 22 de dezembro. Por isso aqui é verão. Olha aqui o hemisfério norte, gente. Pouquíssima luminosidade, por isso é o inverno. Por isso essa diferença. Da mesma forma aqui, ó, se nós pegarmos em junho, olha o sol iluminando bastante o hemisfério norte e olha a gente aqui, ó, no escurinho. Por isso existe essa diferença, tá certo? É uma questão de posição da Terra em relação ao Sol. Naí, considerando as estações nas quais o Natal é celebrado no norte e sul do globo, respectivamente, quais as outras festas celebradas em seu país em cada uma dessas estações? Vamos lá, trouxe alguns exemplos, né? Verão, a gente tem o Ano Novo e festivais de verão, que são famosos no Brasil, né? Tem vários. Trouxe um exemplo aqui do Summerfest em Blumenau, Santa Catarina. E no inverno, nós temos as festas juninas e os festivais de inverno também, que são bem famosos, acontecem em vários lugares do Brasil, mas um dos mais famosos é em Campos do Jordão, porque lá é bem geladinho. Aqui nós temos um texto que foi lido e traduzido. A pergunta é: What's Christmas like around the world? Christmas traditions around the world are diverse, but share key traits that often involve themes of light, evergreens, and hope. A tradução está ao lado. Quem tiver dúvida, pause e leia. 4. According to the text, modern-day Christmas celebration is a consequence of historical events. Which events are those? Our modern Christmas is a product of hundreds of years of both secular and religious traditions from around the globe, many of them centered on the winter solstice. 5. O texto fala sobre winter solstice. Pesquise. O que é winter solstice? É o solstício de inverno. A palavra solstício vem do latim, que significa sol, que não se move. O solstício de inverno ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do Equador. Esse momento não é fixo no calendário gregoriano em função do ano tropical na Terra não ser um múltiplo exato de dias.
E qual é a relação com a história das tradições de Natal, gente? Essa é maior. E tá aí o link da onde foi pesquisado, ok? Esta data somente foi escolhida muito tempo depois e relaciona-se com a comemoração do chamado solstício de inverno no hemisfério norte. Era uma festividade bem conhecida dos antigos povos, cuja marcação é astronômica. É nessa época do ano, 21 de dezembro, que o Sol alcança sua máxima declinação sul, ou seja, é nessa época do ano que temos no hemisfério norte a mais longa das noites. Os romanos, dentre outros povos, também comemoravam essa data. Os que cultuavam o deus Mitra, que é outra tradicional divindade solar na qual foi baseada boa parte da mitologia cristã, tinham nessa época comemoração de seu nascimento. Era a festa do Dia Natalis, Solis Invicti, o dia do nascimento do Sol Invencível. Pessoal, na verdade, Jesus nem nasceu em dezembro, né? Existem vários estudos que ele não nasceu durante o inverno. Ele provavelmente nasceu entre setembro e outubro. Então, tudo isso que a gente faz no Natal é apenas, vamos dizer, uma coisa metafórica, tá? Foi uma data que foi adaptada. Mas o que importa, na verdade, é o sentimento. O que importa é quem acredita, fica feliz com o nascimento, não ficar só pensando em presente, não ficar só pensando em comida, mas pensar também em quem precisa, ajudar, quem necessita, às vezes não tem o que comer, e trazer um pouco desse sentimento. Eu acho que isso vale muito mais do que ficar pensando em qual data exatamente isso aconteceu. Isso tem que ser feito todo dia, aliás. Na 6. Ao longo destas semanas, estudaremos sobre a celebração de Natal em 6 países diferentes. Aqui está em inglês, né? France, Sweden, Brasil, Colômbia, Venezuela e Austrália. E aqui no mapa a gente tinha que encontrar esses países. Vamos lá, na letra A é a Austrália, que em inglês escreve igual, a gente fala Australia. No B, France, que é a França. No C, eu trouxe em português, Colômbia, pus o acento, significa que está em português. No D, Suécia ou Sweden. No E, Brasil, a diferença é o S em português e o Z no inglês. E na F, Venezuela. Aqui nós tínhamos mais um texto que foi lido e traduzido. Continuação, vamos às atividades. Muita coisa, né, pessoal? Vamos lá. 7. The first session of the text talks about etymology. What field of study is this? O que estuda a etimologia? A etimologia é a parte da gramática que estuda a história ou a origem das palavras e a explicação do significado das palavras através dos seus elementos, ou seja, os morfemas, os pedacinhos das palavras. Ela estuda a composição dos vocábulos e a sua evolução. É bem legal, né? Estuda da onde surgiu a palavra e o que ela significa. Na 8. Explica em português a formação da palavra Christmas. Então vamos lá. Christmas vem do inglês arcaico Christmas, que significa missa ou festival de Cristo. Hoje, missa em inglês é Mass, cuja primeira celebração foi em Roma no século IV. 9. Considerando as origens germânicas e latinas das línguas mencionadas, o termo mais antigo, Yule, e os vocábulos atuais de Natal denotam a mesma ideia? Explique. Vamos lá. O termo inglês Natal, que significa missa no dia de Cristo, é de origem bastante recente e o termo anterior Yule pode ter derivado do germânico Yule ou do anglo-saxão Jó, que se referia à festa do solstício de inverno. Ambos são termos correspondentes devido ao processo histórico explicado anteriormente. 10. What is the origin of the word Christmas in French? What does it stand for? In France, Christmas is called Noël. This comes from the French phrase Le Bonne Nouvelle, which means the good news and refers to the gospel. Se você tiver dúvida com a tradução, volte o vídeo, ok? 11. Why do some people burn a log from Christmas to New Year? This stems from ancient tradition in which farmers would use part of the log to ensure good luck for the next year's harvest.
uma superstição, né? Para os fazendeiros terem uma boa colheita no próximo ano. 12. Read the title of the session about Philippines and explain it. Coloquei aqui embaixo, gente, porque ficou grande e não iria caber, ok? Prestem bastante atenção, está aqui. 12. The Christmas season in the Philippines lasts for almost half the year. Decorations start going up in September, wow, and the holiday fervor doesn't end until the first Sunday in January. Eles comemoram desde setembro. Isso aí. 13. What do the paroles stand for? O que significam essas paroles? Muitas pessoas enfeitam suas casas com lanternas de papel, que são chamadas paroles. 14. Christmas in Australia. Which season is it? Qual estação? In Australia, the holiday comes in the middle of summer. É no verão, porque eles ficam no hemisfério sul, assim como o Brasil. What do people usually to celebrate Christmas there? E o que as pessoas geralmente fazem para celebrar o Natal por lá? Traditional Christmas Day celebrations include family gatherings, exchanging gifts, and either a hot meal with ham, turkey, pork, or seafood, or barbecues. Eles fazem celebrações, né, com a família, trocam presentes e comem muito, como quase todos os natais do mundo. 16. Se você pudesse escolher um desses locais, qual você iria? Gente, eu não escolhi nenhum desses. Aqui falou que é para a França, no exemplo, né? A minha frase foi o que eu mais queria ir. I would go to New York. Apesar de não estar aí nos natais, era aonde eu queria ir. Because I want to see the snow and the Rockefeller Christmas tree. Claro, né? Nova York parece que é o que mais representa aqueles filmes, para quem gosta de inglês e para quem assiste muito filme, assim como eu, dá muita vontade de conhecer, né? Conhecer a neve, ir lá no Rockefeller Center, ver a árvore de Natal que é tão tradicional, Manhattan, Central Park, quem sabe, né? Talvez a gente se encontre lá um dia. Vamos estudando e trabalhando que vai dar certo. Até a próxima. Bye, bye.